Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil. Nossa Bela Cruz, tão fina e bela, filha desse Ceará, no berço do país. Boa noite, Bela Cruz, boa noite, Vale do Acaraú. Estamos iniciando mais um programa Bela Cruz, como te amo, e também o quadro Ilustre Personalidade Belacruzense, 14º episódio. Como todos já sabem, esse programa tem uma finalidade de levar a história do nosso município de Bela Cruz ao conhecimento de conterrâneos, amigos, em qualquer parte do mundo você poder saber e acompanhar a história do nosso município de Bela Cruz. Hoje nós temos como convidado ilustre personalidade belacruzense o nosso prefeito de Bela Cruz, José Otacílio de Moraes Neto, Netinho Moraes, como nosso convidado. Boa noite, Netinho Moraes. Boa noite, Zé Dilson, boa noite a todos que escutam, acompanham através das redes sociais o programa Bela Cruz Como Te Amo, apresentado aqui pelo Zé Dilson. É uma satisfação hoje estar aqui, podendo acompanhar de perto o programa e podendo dar aqui a nossa contribuição. Pois é, senhor prefeito, iniciando, e nós estamos num movimento festivo, 68 anos de emancipação política do município de Bela Cruz, que nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Inicialmente, para você que não sabe, não conhece, irei levar até vocês a história do nosso prefeito, Netinho Moraes, José Otacílio de Moraes Neto. José Otacílio de Moraes Neto, Netinho Moraes, é bacharel em Direito, servidor público municipal efetivo, nasceu no dia 21 de abril de 1989 no município de Bela Cruz. Filho da professora estadual Catarina de Sena Moraes e do servidor público estadual José Agberto de Freitas. Em 1992, ele estudou no Instituto Imaculada Conceição seus primeiros passos no estudo, vindo a concluir em 2006 na mesma instituição, no Instituto Imaculada Conceição. No ano de 2007, ele é aprovado no vestibular para cursar Ciências Contábeis pela Faculdade Integrada do Ceará, a FIC. Posteriormente, mudou para o curso de Direito pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, e é graduado em Direito pela Faculdade Luciano Feijão. Inicia sua vida profissional no ano de 2009, prestando serviço na Fundação Nacional de Saúde, Superintendência Ceará, onde permanece até o fim de 2011. Início de 2012, passa a prestar serviço ao Tribunal de Contas do município do Ceará, onde permanece até o fim de 2012. Ainda, no mesmo ano, disputa pela primeira vez o cargo de vereador, onde ficou na suplência pelo PSB. Em 2013, assume o cargo de secretário municipal de Agronegócios e Desenvolvimento Econômico no município de Bela Cruz, onde permaneceu até março de 2016, prazo para desincompatibilização eleitoral. Netinho Moraes, como é conhecido, pleiteia pela segunda vez uma vaga no Legislativo Municipal em 2016, obtendo 832 votos, que lhe conduziram à Câmara Municipal, sendo o terceiro vereador mais votado no município de Bela Cruz naquele pleito, e o segundo mais votado em sua coligação. Em janeiro de 2017, toma posse como vereador. Em 2018, participa da chapa da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, a UVC, elegendo-se diretor da UVC, jovem do estado do Ceará. Ainda em 2018, é eleito primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. No ano de 2020, liderando a oposição no município, concorre ao cargo de prefeito,
obtendo 6.837 votos, sendo assim eleito prefeito municipal para o quadriênio 2021-2024, com uma gestão moderna, transparente e inovadora. Se torna um dos prefeitos mais populares da história de Bela Cruz, deixando sua marca em todos os bairros e localidades do município, tornando-o uma grande liderança, respeitado em todo o Baixo Acaraú. Reeleito para o quadriênio 2025-2028, com a maior votação da história de Bela Cruz, 12.487 votos, equivalente a 70,62% dos votos válidos na eleição. Netinho Moraes segue sua trajetória de transformação no município de Bela Cruz. Ainda em dezembro de 2024, é eleito por unanimidade presidente do consórcio público de manejo de resíduos sólidos do litoral norte, composto por 12 municípios: Acaraú, Camusim, Cruz, Bela Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Morrinhos, Itarema, Chaval, Barroquina, Granja e Martinópolis. Aí nós levamos um pouco da história de vida do nosso convidado ilustre Netinho Moraes. E agora nós vamos começar a conversar com o prefeito. Primeiro, prefeito, é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco neste momento maravilhoso, que é justamente o momento que nós trazemos ilustres personalidades belacruzenses para participar do nosso quadro. É uma criação, edição e apresentação deste amigo de vocês, radialista Edilson Carvalho de Sampaio, que tem um amor muito grande por Bela Cruz e por isso designado o programa que vem pela rádio desde 1993, Bela Cruz Como Te Amo. Sou prefeito municipal. O senhor foi 4 anos administrador do município de Bela Cruz. Poderia nos falar, recordando um pouco, desses 4 anos que fez com que a população acreditasse no senhor, acreditasse no seu trabalho e viesse a reelegê-lo agora por mais 4 anos, com 70,68% dos votos da Bela Cruz. Por gentileza, fique à vontade. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Em 2000 eu vou contar um pouco do resumido, né? Para que a gente possa entender, de fato, como um cidadão comum, filho, sem ser filho de políticos, chega ao cargo de prefeito, né? Como foi relatado na minha biografia, em 2012, eu, ainda morando em Fortaleza, trabalhando no Tribunal de Contas dos Municípios, extinto TCM, fui convidado para ser candidato a vereador, na época na chapa do então candidato a prefeito Carlos Antônio, que foi eleito, né? E por ventura do destino a gente não foi eleito, não consegui ser eleito vereador. Naquela época fiquei com 280 votos na condição de suplente do partido, né, do PSB. E então tive o convite para que pudesse assumir a Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico no município. Eu, à época, era presidente já do PSB, partido que havia eleito o prefeito na época. E assumi a secretaria e começamos a fazer um trabalho, né, em todo o nosso município, em especial voltado para a zona rural, que era onde a gente trabalhava de fato com o homem e com a mulher do campo, levando ações importantes para o desenvolvimento da agricultura do nosso município. A gente conseguiu, na época, mini fábricas de castanha, algumas ações, implementos agrícolas para as associações na zona rural do município. Aí eu queria destacar muitas delas, na época, criadas por você, né? A gente via lá quando ia ver o estatuto, a grande parte delas criada por você na época. E aí a gente fez esse trabalho durante 3 anos e 4 meses, né? Em março de 2016 eu tive que me desincompatibilizar para que pudesse concorrer novamente ao cargo de vereador, e aí saí da função de secretário e fui trabalhar na política, né? E na época então, no pleito de 2016, consegui, pelo apoio do povo, 832 votos, me conduzindo assim ao cargo de vereador para o quadriênio de 2017 a 2020. Na época, o prefeito que a gente havia apoiado, Carlos Antônio, não conseguiu a reeleição,
E aí eu me mantive na oposição, na Câmara Municipal, né, entendendo que eu tinha sido eleito pela oposição e deveria, ali naquele momento, representar a oposição, e continuamos fazendo um trabalho respeitoso, um trabalho que respeitava as pessoas, respeitava a população e respeitava também o gestor da época, com debates produtivos na Câmara, debates sempre voltados para o bem da população e sempre aprovando aqueles projetos que fossem de interesse da população e do município, independente mesmo de que não fosse aliado do governo, né? Todos aqueles projetos que chegavam a bem da população, a gente debatia, discutia, e tudo aquilo que era para o bem da população, a gente estava lá para aprovar. Os anos se passaram e no decorrer do nosso mandato, como vereador, a gente fez esse trabalho de articulação, trabalho de base, de união da oposição, e em 2020, né, a gente surgiu com o partido surgiu com 4 nomes, como pré-candidatos a prefeito, e fizemos esse trabalho entre nós de escolhermos aquele nome que melhor representasse a oposição para que fosse candidato na época, né? E fizemos um trabalho no decorrer da pré-campanha, e chegando nas vésperas da convenção, em conversa com todos do grupo, né, decidiu-se que o meu nome seria aquele que iria para ser o candidato a prefeito pelo partido, na época, PDT. E então a gente fez esse trabalho de articulação, e depois de uma disputada e acirrada eleição, né, foram 3 candidatos a prefeito à época, a gente conseguiu, com 6.700 e poucos votos, sermos eleitos com a maioria de 1.400 votos para o segundo colocado, né? Foi uma eleição disputada, uma eleição que a gente trabalhou bastante, e aí, quando fui eleito, tinha aquela missão confiada pelo povo, pelas pessoas de Bela Cruz, de fazer um trabalho diferente, né? Tanto que na época, o meu slogan da campanha era coragem para fazer diferente. A gente sabia da necessidade que o município tinha. O município de Bela Cruz sempre foi um município que enfrentou adversidades políticas em gestões de cassação, de afastamento, e a gente tinha essa preocupação de que pudéssemos representar o município de forma que voltasse a ter uma estabilidade política, que voltasse a ter um crédito perante o governo do Estado, perante as instituições e principalmente perante a população de Bela Cruz, que sempre clamou por isso, né? E a gente procurou fazer uma gestão voltada para as pessoas, voltada para o bem-estar da população, voltada para atender às demandas da população, visitando, né, os bairros, as localidades, ouvindo as pessoas, uma gestão sem perseguição, que a gente sempre valorizando o servidor público, sempre valorizando a população, ouvindo, discutindo, debatendo, mas de modo que o nosso objetivo sempre era o bem comum, o bem das pessoas e trabalhar pelas pessoas, né? E tivemos parcerias importantes para que isso pudesse acontecer, tanto com o Legislativo. A gente iniciou lá na época com 7 vereadores, depois vieram mais 2 vereadores para somar conosco, e aí tivemos uma tranquilidade para que pudéssemos governar. Tivemos o grande apoio dos deputados, né, deputado Sérgio Aguiar e deputado Roberto Monteiro, tinham sido aqueles que haviam nos apoiado na eleição, e foram fundamentais para que a gente pudesse adquirir recursos para a construção de obras importantes e necessárias para o município de Bela Cruz. Quando a gente observa, o município tinha pouco mais de 50% da sua sede com pavimentação. Hoje a gente tem praticamente 80% da sede de Bela Cruz pavimentada. Pavimentação nos distritos, pavimentação nas localidades, em todos os bairros, desde aqueles mais afastados aos mais centrais, que eram necessários. Asfalto de toda aquela avenida José Mel de Oliveira, construção de, salvo me engano, 9 praças na sede e na zona rural do município, né, valorizando também a zona rural do município. Reforma e ampliação de 9 postos de saúde. Dos 11 postos, a gente tem 9 já totalmente reformados e equipados, com toda a equipe completa, equipe médica. Reforma de, salvo me engano, 12 escolas, entre escolas e creche aqui no município, e já com várias outras em andamento, ou em fase já de reforma, ou de licitação, para que a gente possa reformar, né, assim que concluir o processo. Aquisição de mais de 20 veículos. Hoje o município de Bela Cruz conta com 4 ambulâncias novas à disposição, uma UTI móvel à disposição da população, vários carros para fazer hoje temos 10 carros novos para o transporte dos PSFs,
inclusive ontem na programação do município a gente entregou mais 2, carros para levar os pacientes de hemodiálise, transporte sanitário para levar aqueles pacientes que precisam ir a Sobral, Fortaleza ou Itapipoca para fazer tratamentos de saúde, né? Enfim, uma infinidade de coisas que vieram ao bem da população e que as pessoas entenderam e reconheceram que era aquilo que de fato elas queriam. Hoje, um equipamento importantíssimo que a gente construiu, né, quando eu recebi a gestão, estava em fase de construção, concluímos, inauguramos e principalmente equipamos, que foi o Centro de Especialidade Médicas. Hoje conta com 13 médicos especialistas, isso é muito importante, né, evita com que aquelas pessoas precisem se deslocar do município de Bela Cruz para Sobral, Fortaleza, ou os grandes centros em busca de atendimento, que aqui a gente tem o psiquiatra, tem o neurologista, o oftalmologista, cardiologista, enfim, são 13 especialidades médicas, né, ortopedista. E aí foram essa série de fatores juntos que fizeram com que a população acreditasse e confiasse que a gente merecia mais essa oportunidade para continuar o nosso trabalho. Muito bem, prefeito, ótimo. Me diga uma coisa, nós estamos agora completando 68 anos de emancipação política de Bela Cruz. É verdade que essa independência de Bela Cruz, no seu mandato, existe e vai continuar, porque nós fomos emancipados, mas tivemos épocas que nós nunca éramos independentes nesse sentido administrativo, no sentido da saúde, educação, segurança e tudo isso e aquilo. Sei que você está inaugurando já em breve a passagem molhada, né, ali, que é um sonho de todos os anos, né, de toda a comunidade. E o que é que essa comunidade espera desses 4 anos agora da sua reeleição? Quais as novidades, se você puder levar a conhecimento? Porque agora nós falamos do passado bonito, lindo, que lhe deu essa votação maravilhosa, e queremos agora saber o que é que nós podemos e estamos esperando para também continuarmos ao seu lado, valorizando o seu trabalho para mais 4 anos. Porque geralmente, Netinho Moraes, as pessoas fazem 4 anos de mandato muito bom, muito legal. Algumas pessoas, né? Quando é nos outros 4 anos, abandona, fica preguiçoso, não está ligando. Você continua no mesmo gás, a mesma força, o mesmo amor a Bela Cruz, que podendo dizer, Bela Cruz, como te amo nos teus 68 anos? Eu acredito, Sérgio, que um amor ainda maior. Hoje aumentou mais ainda a minha responsabilidade de trabalhar pelas pessoas, né? Essa passagem molhada que a gente inaugura agora sábado é um sonho que eu não tive coragem na época de prometer à população. Eu vi aquela vontade das pessoas, mas eu imaginava que o município naquela época, com mais de 60 anos, que vários e vários prefeitos passaram e haviam prometido aquilo, e deputados, e etc. E eu imaginava que não seria só por uma vontade, seria porque realmente era difícil. E eu sempre dizia, quando as pessoas me perguntavam, se eu tiver a oportunidade de ser prefeito, eu vou fazer de tudo para que eu possa conseguir, mas não posso te prometer. E quando a gente assumiu, né, ainda muito novo, mas sempre com aquela vontade incessante de trabalhar por Bela Cruz, e depois que apoiamos os deputados, que demos uma votação histórica também para os deputados naquela época, e aí eu disse, agora é a vez de Bela Cruz contar com vocês. E me reuni com o deputado Sérgio, com o deputado Roberto, e disse, eu quero de cada um de vocês a viabilização de uma dessas passagens molhadas, que são 2. E de pronto, o deputado Sérgio me levou no senador Cid Gomes à época, conversamos com ele, o senador indicou o recurso através do governo do estado do Ceará para que a gente pudesse construir essa que está sendo inaugurada agora sábado, né? Aproximadamente R$1,5 milhão, essa passagem molhada, com uma parte de contrapartida do município, o resto de indicação do governo do estado, e estamos lá com aquele sonho praticamente realizado, porque ela está em fase de conclusão para que sábado agora, ainda dessa semana, a gente possa inaugurar ela, né? E as coisas sempre Deus caminha para que dê tudo certo. Tivemos o privilégio de o nosso deputado federal Roberto Monteiro assumir a Secretaria de Recursos Hídricos do estado do Ceará, e através da Secretaria de Recursos Hídricos a gente conseguiu a outra passagem molhada, que era a maior, né? Ele, como secretário, viabilizou através do governador Elmano para que a gente pudesse construir a outra.
que já foi iniciada a obra por conta da retomada do inverno, ela teve que parar, né? Mas que assim que baixar as águas a gente vai retomar a obra para que possa concluir, né? Então hoje a população já não está mais ilhada porque o acesso entre o segundo rio e as barreiras já é real, já se passa por cima, já se transita normalmente, né? Depois de 68 anos que está fazendo agora, dia 23 de fevereiro, no município de Bela Cruz, as pessoas esperando por isso. Outra obra que eu considero de fundamental importância na nossa gestão, que sempre fui muito atento e busquei muito trabalhar na área da saúde, a gente conseguindo um volume de investimento muito grande no decorrer desses 4 anos, tanto para investimento de equipamentos, como para investimento em reformas, é a construção de um novo hospital, né? E aí, essa construção já não é mais sonho. Não aguento, né? Mais, é muita gente. Essa construção já não é mais sonho, é uma realidade. O primeiro bloco de ampliação já está bem adiantada a obra, a gente pretende entregar ainda no primeiro semestre de 2025, né? Onde vai ter urgência, emergência, sala vermelha, sala de observação masculina, feminina, pediátrica. Todo aquele primeiro atendimento, a recepção vai ser já nessa ala nova, porque a gente sabe que o serviço hospitalar não pode parar, então a gente não tem como desmanchar um prédio todo de uma vez e fazer um novo, né? A não ser que seja em outro local. E aí é bom dois. E aí a gente fez aquela primeira etapa e o nosso objetivo na segunda gestão é que possamos revitalizar todo o hospital, não é reformar, é desmanchar bloco por bloco e construir um novo, para que possa de fato servir bem a população, porque é um hospital que foi construído na década de 70. Ele não tem estrutura física, mas para acompanhar tanto a parte, a necessidade de estrutural, como também elétrica, como hidráulica. Ele já está pequeno, né? Pronto, é um hospital que foi construído para uma população na época de 15 mil habitantes e hoje atende um município que tem quase 33 mil habitantes, né? Pois bem, prefeito, é o seguinte, eu gosto sempre de falar aqui sobre um passado que nos serve de exemplo. Como foi que Monsenhor Odécio, a população de Bela Cruz, construiu aquela matriz, a igreja matriz? Naquela época, tudo difícil, não tinha prefeito, não tinha ajuda política, só o povo. Depois ele construiu o patronato. Isso tudo serve de exemplo. Tanto é que você está apresentando a Bela Cruz, na sua administração, obras que vão ficar eternizadas. O seu nome. O Padre Odécio ficou eternizado. Porque, queira ou não queira, na história que nós estamos falando, na história de Bela Cruz, que é a razão do programa, Historiar Bela Cruz, todo esse movimento, falou em Bela Cruz, tem que falar em Monsenhor Odécio. Por quê? Porque ele foi o construtor, ele foi o benfeitor, ele foi o maior administrador que Bela Cruz já teve, sem ser político, sem ser prefeito, sem ter verba federal, nem estadual, nem municipal. Então, você está fazendo um trabalho que poderia se dizer, eu me espelhei no Monsenhor, no trabalho dele, porque tudo que acontece na Bela Cruz, nós colocamos a igreja matriz, nós colocamos o arco, nós colocamos o patronato, nós colocamos obras que estão eternizadas em Bela Cruz de Monsenhor Odécio. Lembrando bem, porque eu tenho que falar sobre historiar a Bela Cruz, que o Monsenhor Odécio construiu as capelas em toda a localidade com a sua casa paroquial. Ele não queria dever favor a ninguém, ele não queria preocupar ninguém. Então, até hoje, você chega em São Gonçalo, Carrasco, Caveirinho, você encontra o quê? A igreja e a casa paroquial, a casinha lá para receber o padre, né? Muito bem. Eu queria também levar até você aqui, neste momento, que eu recebi agora no meu jornal de ontem, um cidadão, não me lembro o nome dele agora, que mora naquela localidade povoada extrema com Camusim, Granja. Boa Esperança. Boa Esperança. Ele está pedindo para mim falar com você, e coincidentemente nós estamos aqui. E eu peço ao vivo, né, para você mandar dar uma olhadinha nas estradas lá. Eu não sei como é, apenas está pedindo. O maquinário, inclusive, está lá na região, está na região, Santo Isídio. Já está no rumo. Né? Muito bem, então é o seguinte, outra coisa que eu queria pedir ao senhor, em nome da população, é que esses quebra-mola da nossa cidade, poxa, passasse um cal, uma tinta amarela. Agora à noite eu sou ruim de vista, passei por cima daquele ali perto da igreja, viu?
de uma vez, cara. Quer dizer, imagina a pessoa que vem de fora. Mas é uma coisa básica, simples e sem muita despesa. Está tudo pintadinho. Você imagina a entrada de Bela Cruz desde o arco, tudo passado de tinta branca ou cal, os quebra-mola tudo direitinho. Todo mundo vai dizer, aqui tem um prefeito. Olha, e não é tanta coisa que fez, é tão simples. Eu estou falando isso porque as pessoas reclamam. Eu não reclamo assim, não estou reclamando porque para mim está bem. Mas precisa, eu sou uma pessoa daquelas que sou procurado, meu programa é mesmo todo dia no Jornal da Manhã, as pessoas mandam mensagem pelo celular. Então eu estou pedindo a você a possibilidade de dar uma olhadinha nessas coisinhas simples, para embelezar mais essa cidade tão linda, que eu amo de todo o coração, e que ela continue sempre a gente poder dizer, Bela Cruz, como te amo, como és bela, como és bonita. Bom, vamos do início, né? Monsenhor Odécio, eu acho que serve de inspiração para todos nós que amamos Bela Cruz, né? Como você bem falou, naquela época, quando Bela Cruz ainda não era nem município, ele conseguiu fazer tudo aquilo, mas porque ele tinha uma coisa que eu considero que seja em comum comigo, o amor por Bela Cruz. Isso. Tudo que eu vou fazer por Bela Cruz, eu acompanho desde o projeto, eu chamo a equipe de engenharia, digo a ideia, mas eu acompanho com eles o que é que eu quero, como é que eu quero, porque não é o que o Netinho quer, é o que eu escuto da população, que a população precisa, e aí a gente vai, mas eu não faço uma obra por fazer uma obra. Eu não faço uma praça só porque eu quero fazer uma praça. Eu vou lá, detalho, que aqui tem muita criança, vamos fazer um parquinho, vamos fazer uma academia da saúde para aquelas pessoas de mais idade que precisam se exercitar. Então a gente faz com um amor tão grande pelo que está fazendo, e eu acho que é essa relação que o Monsenhor também tinha com o município de amor. É grande. Eu poder ver a felicidade das pessoas. Quando a gente entrega um equipamento, quando a gente entrega uma obra, ontem a gente esteve entregando ali uma pequena praça, um largo, em frente à Dona Maria Nestor, inclusive foi homenageada nela. Maria Nestor, que Deus a tenha. E a gente via a alegria da família, tanto pela homenagem, mas é como eles diziam, Netinho, aqui o nosso sonho era ter um calçamento que não tinha. Hoje a gente tem um calçamento que está ganhando uma praça com a Academia da Saúde, entendeu? Então a gente vê as pessoas se realizando com aquilo que está sendo feito, né? Quando a gente assumiu, aqui tinha praticamente uma praça, era a Praça da Matriz, né? Hoje a gente tem a Praça José Jacaúna, na entrada da cidade, ali na Praça da Grotinha, com todo aquele passeio para as pessoas fazerem caminhada, todo iluminado de LED, todo com pórtico, identificando Bela Cruz. Hoje, quando você chega em Bela Cruz, você sabe onde é que está chegando e sabe de onde está saindo, porque tem a identificação. Eu acho que o amor que a gente tem pela cidade é o que gratifica a gente. A política, eu aprendi que a gente tem que deixar a marca nas pessoas, porque uma obra, uma hora ou outra, ela vai ter que ser reformada, ela vai perder aquela sua originalidade, com raras exceções. Por exemplo, a Igreja Matriz nunca vai perder a sua essência do prédio em si, nem de nada. Vai ficar para sempre marcada a história do Monsenhor. De visita de nossa cidade. Como uma passagem molhada vai ficar para sempre. Não tem como vai ser o caminho para toda parte. Não tem como querer desmanchar isso. Então, acho que o gestor ele tem que se preocupar não em apagar o que as pessoas que vieram atrás fizeram. Eles têm que se preocupar em deixar a sua marca. Deixar a marca não necessariamente nem em obras, e sim nas pessoas, o que você pode fazer pelas pessoas. Isso é o que vai ficar. Se você durar 100 anos, você vai se lembrar, o fulano de tal, quando foi prefeito, fez isso por mim. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E eu acho que o Monsenhor Odécio sempre, apesar de que quando ele faleceu, eu ainda tinha pouca idade, mas a gente era muito amigo do meu avô, e o meu avô sempre falava muitas coisas boas dele, nesse sentido de poder ajudar as pessoas, e aquilo deixou uma marca que não tem. Outros padres virão, né? Muitos já passaram, outros virão, mas não vão apagar aquela história que ele deixou no município. Não. A identidade dele, apesar de não ser filho daqui, a identidade dele com o município. Ele fez mais do que muitos que até são filhos de Bela Cruz, porque ele amou essa terra. Sem dúvida. Entendeu? Ele amou essa terra. E quando você faz por amor, você faz em troco de nada, você faz porque você se sente feliz em estar podendo fazer o bem àquela cidade que você ama, e é assim que eu me sinto, né? Eu me sinto, nesse sentido, parecido com ele, pelo amor que eu tenho por Bela Cruz. Tudo que eu faço aqui é com amor, assim, eu me debruço aqui com o projeto. Aquele hospital, por exemplo, ali era no escritório de engenharia, lá, rapaz, mas aqui vamos fazer dessa forma.
ouvindo a técnica, né, que eu não sou técnico na área, mas dando a ideia porque eu estou ali quase todo dia vendo a necessidade, qual é a sala que precisa ser maior, a sala que precisa ser menor e tal. Então, isso é que faz a diferença, né? E aí, passando em relação a essas demandas, a nossa divisa lá entre Bela Cruz e Camusim, a gente está já com as máquinas em Santa Izede, fazendo essa recuperação das estradas. Inclusive, eu vou estar, essa semana não posso, porque está na semana de festividade do município, a gente tem uma atividade muito intensa, mas se Deus quiser, aí na terça ou quarta-feira eu vou estar na região. Sempre gosto de visitar, sempre estou por lá, visitando a casa dos amigos lá, tem a Fransquinha, quero mandar um abraço para a dona Fransquinha lá no Santa Izede, algumas pessoas lá do Baixio, do Bom Futuro, aquela região a gente tem, eu fui votado lá desde quando era vereador, tenho um carinho pelas pessoas, né, que sempre me ajudaram, e vou estar lá, se Deus quiser, tomando um café lá na comunidade, acompanhando de perto o serviço, mas as máquinas já estão lá. Em relação a pintura dos Cabra-Moro, vou cobrar aqui da equipe da infraestrutura para que a gente possa ver isso. Principalmente agora, né? Aniversário do município. Inclusive, eles já estão fazendo um mutirão de limpeza, os canteiros centrais, tudo, para que depois seja feito a pintura dos meus fios, né? Ontem, inclusive, eu estive acompanhando lá, toda aquela avenida Zé Mil de Oliveira está sendo feita a limpeza dos canteiros, do meio fio, das calçadas, né? E já várias ruas foram feitas, para que depois que conclua essa parte da limpeza com aquela maquininha, seja pintado os meus fios, e aí eu vou cobrar também a pintura dos Cabra-Moro para poder melhorar ainda mais. Mas sabe, eu quando falo isso aqui, eu falo com interesse de ver melhor, porque eu fico, aonde eu chegava antigamente, uns anos atrás, falar em Bela Cruz era a malhação certa, e eu defendia. Então eu defendo mesmo, não importa se o prefeito não está fazendo direito, mas a Bela Cruz não merece ser chacalhada. Não merece ninguém falar mal de Bela Cruz. Ninguém. Olha lá a terra deles, a terra dos outros deles, eles não olham. Aí vem querer malhar nossa terra. Hoje, nós estamos realmente, como você disse, no nível de independência e de moral muito elevado, tendo em vista as pessoas verem que Bela Cruz voltou ao que devia ser sempre. Bela Cruz sempre foi uma terra muito acolhedora, hospitaleira e de pessoas muito inteligentes. Sempre foi. O que faltava era oportunidade para que as pessoas pudessem desempenhar suas funções conforme deve ser feito, né? E aí a gente fez isso, a gente fez esse trabalho que não é fácil, mas dando independência, dando oportunidade àquelas pessoas para poderem desempenhar sua função como de fato deve ser feito. E aí nós saímos, por exemplo, na educação da pior educação do Baixo Vale Acaraú, a gente era o 7º das 7 cidades, e hoje a gente está entre as 3 primeiras, com 9 escolas nota 10, depois de 9 anos sem ter nenhuma escola nota 10, com 4 turmas premiadas. A gente saiu dos piores indicadores do sistema de saúde da atenção primária para o 14º do estado do Ceará, a 14ª melhor saúde, segundo os dados do Previne Brasil, do estado do Ceará, dos 184 municípios, né, e a segunda aqui da nossa região. Então, hoje, a gente não está em diferença dos municípios que estão se destacando na região. Pelo contrário, a gente hoje disputa por igual os primeiros espaços, tanto na educação como na saúde, na área de infraestrutura. Pelo atraso que tinha Bela Cruz, a gente se desenvolveu bem mais do que muitas outras cidades aqui na região. Não é que hoje a gente esteja superior, mas pelo atraso que tinha, a gente hoje está em pé de igualdade, então a gente se desenvolveu muito mais, né? Então hoje Bela Cruz é respeitada em todo o Baixo Vale Acaraú. A gente hoje, Bela Cruz não tem aquele negócio de você chegar, quem é o prefeito de Bela Cruz hoje, como é que está isso? Não, hoje Bela Cruz tem um respeito no Baixo Vale Acaraú. Bela Cruz é uma cidade que tem credibilidade hoje, credibilidade política, credibilidade administrativa, né? E a gente hoje é respeitado pelo governo do estado, a gente é respeitado pelos deputados que trabalham aqui pelo município, mas com independência de dizer quem governa Bela Cruz somos nós, somos os belacruzenses. Então eles estão lá para apoiar os projetos, as ações, e a gente está aqui para retribuir com o trabalho, né? Então, Bela Cruz é uma cidade independente, uma cidade que é administrada por nós, belacruzenses mesmo. Eu sempre digo, não faço nada só, a gente tem uma equipe de pessoas, secretários, que eu dou crédito para eles, que eu confio neles para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Não adianta, se fosse para me fazer tudo só, não precisava de secretários. Claro. A gente confia em uma série de pessoas, entre erros e acertos, tenho certeza que é uma equipe boa, uma equipe competente, que vem acertando muito mais do que errando,
né, e sempre procurando naqueles erros a gente corrigi-los a tempo. Então a gente hoje tem orgulho de ser belacruzense, nunca perdi esse orgulho, mas hoje a gente bate no peito com vontade e diz que é belacruzense, né? E tem muito que comemorar nesses 68 anos, e se Deus quiser, muito mais ainda nesses próximos 4 anos, que é uma responsabilidade maior. Eu fui eleito a primeira vez com 6 mil e poucos votos, e agora com 12 mil e poucos votos. Todos nós estamos de olho, estamos vigiando, no sentido de você ter sucesso, e você fazendo sucesso, todos nós estamos no Com sucesso. certeza. Eu queria só mais recordar aqui, Monsenhor Décio, é o seguinte, não sei se você sabe, a Veracruz é a cidade de ruas largas, longas, e tudo isso deve-se ao Monsenhor. Ele é quem mediu todas essas ruas. Ele não abria uma rua, não deixava abrir, se ele não medisse 10 metros ou 8 de largura para poder. Porque Veracruz só não está completa, eu falo com autoridade de conhecimento, porque é a única cidade no mundo que as plantas são no calçamento. Você pode assistir filme da China, do Japão, Estados Unidos, que as plantas são todas na calçada. E então o que perde aqui o calçamento? Que é para nós andarmos, carro e tudo. Perde meio metro aqui de cá e meio metro, já perde 1 metro de abertura do calçamento nessas plantas. Eu não sou contra a planta, veja bem. Estou falando em espaço para ficar, que eu já arranhei um carro tempo desse e gastei R$2.000, fiquei morrendo de raiva, sabe, ali no fórum, aquelas plantas no meio da rua. Mas eu não estou aqui para falar isso. Estou aqui para agradecer imensamente ao convite, você vir, dar essa agradável oportunidade de conversarmos, dialogarmos, de falar de nossa Veracruz, da sua emancipação política, que vem desde 1957, 23 de fevereiro, pela Lei 3538, e dizer que estaremos sempre à disposição para levarmos aqui mesmo na Rádio Comunitária Genoveva FM tudo que for preciso e notificar da nossa Prefeitura e da administração. Assim sendo, nosso agradecimento, nós pedimos então as suas considerações finais neste momento em que nós encerramos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, que haja paz e união em todos os lares. Com a palavra, o prefeito de Veracruz, Netinho Moraes. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, na Semana do Município, né, podendo compartilhar um pouco com vocês de tudo que foi de parte do que foi a nossa primeira gestão e dos sonhos, das expectativas que a gente tem para a nossa segunda gestão, né? É uma gestão que vai ser como a nossa primeira, com muito trabalho, com muita dedicação, ouvindo as pessoas, participando, visitando as comunidades, os bairros, ouvindo as ideias, porque a gente sempre é importante para um governo dar certo, que a gente escute as pessoas, né? A realidade de um bairro é diferente da de outro, a realidade de uma localidade é diferente de outra, então quando você não escuta, quando você faz as coisas da sua cabeça, só sem ouvir a opinião de alguém, às vezes pode você investir muito em um canto e não ter a serventia de fato, né, para aquela população, porque eles não esperavam aquilo, né? Isso eu sempre procuro fazer. Toda obra que a gente vai fazer, a gente procura ouvir o que de fato aquelas pessoas, o que é a prioridade para aquelas pessoas, para que possa servir. E vai ser, se Deus quiser, um mandato da mesma forma, mas com mais trabalho ainda, né, para que a gente possa hoje a gente tem que superar o nosso primeiro mandato, então a gente tem que trabalhar muito mais. E se Deus quiser, vai nos dar força, coragem, discernimento, para que nós todos juntos, unidos, todos nós que amamos Bela Cruz, e aí o nosso gabinete está aberto para todas as pessoas. As eleições passaram, hoje eu sou prefeito de todos os quase 33 mil Bela Cruzenses, estou para ouvir, para ajudar em tudo aquilo que tiver ao meu alcance, independente hoje de lado partidário ou não, e peço a Deus todo dia proteção, bênção, coragem e força, para que nós possamos fazer um mandato de 2025 a 2028 ainda melhor e darmos a nossa contribuição, que é a única coisa que eu quero na política, dar a minha contribuição para o meu município, para o município que eu amo e que pretendo criar a minha família, se Deus assim nos permitir. Pois é, e você pode assistir esse programa pelo YouTube, @Edilson Sampaio, B1Z. Aí você clica lá e ajuda a gente lá, viu? Legal, obrigado e até a próxima oportunidade, o 15º episódio, que será da próxima semana.
Bela Cruz, como te amo. Obrigado, prefeito. Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil. Nossa Bela Cruz, tão fina e bela, filha desse Ceará, no berço do Pará.